Meus irmãos, é com muita alegria que saudamos a igreja na paz do Senhor. Amém. 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 Aleluia. Vamos mais uma vez estar estudando a lição. Estamos aqui para ensinar e aprender juntamente com os irmãos. A lição de número 20. Vamos dar continuidade na ética. Sábado passado foi aqui ensinado sobre Quias, Israel. Os irmãos têm telefone já? Aleluia. Lição de número 20. A Bíblia e a ética cristã para todos. Textual diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se encontra em Salmo 19, verso 105. Verdade prática é toda a igreja. Na Bíblia, Todos. na Bíblia encontramos todas as normas divinas para orientar a conduta do crente nas esferas social, moral e espiritual. Aleluia. Leitura bíblica em classe se encontra no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, verso 13 ao 19. Eu vou estar lendo o ímpar e a igreja os par. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acenda a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou fio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e as homens será menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Aleluia. Meus irmãos, vemos aqui, a ética cristã. Aqui é para todos, o tipo da nossa lição, a ética cristã para todos. E já foi ensinado aqui que ética é o conjunto de princípios e valores na quais a sociedade se pauta, Ou seja, todos nós temos um princípio, todos nós temos valores a qual nós fomos criados, ensinados, tanto na nossa vida familiar, quanto na nossa vida cristã. Nós aprendemos com os pastores, os nossos pais na fé, desde pequeno. Eu mesmo nasci no berço evangélico, e a gente tem os princípios que não pode ser revogado, às vezes nós pensamos que hoje as coisas vão mudando, pastor Telmo, as coisas vão mudando, tudo vai ser mais diferente, e as pessoas, às vezes, por as coisas mudarem, querem mudar também os princípios, aquilo que você aprendeu, Mas a Bíblia diz que o Senhor não muda, A palavra de Deus não muda. O mesmo Deus que curou no passado, cura no presente, A mesma ética cristã, a mesma doutrina que você aprendeu, ela é válida até hoje e continuará sendo válida. Aquilo que é errado, aquilo que é certo, é certo. Isso
não muda, né? Então nós vemos que hoje ser cristão não é obrigado ninguém a ser cristão, né? Não é obrigado você ler a Bíblia, mas a partir do momento, né, que nós obedecemos a Sagrada Escritura, que nós desenvolvemos uma vida cristã, aí ela já se torna obrigada a nós, porque a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é o caminho que nos conduz ao céu. É um livro que é o livro mais atualizado que tem. Quando nós olhamos aqui para a Bíblia Sagrada, nós vemos que ela vai se cumprindo dia após dia na nossa vida. Aleluia. Então, né, quando nós fazemos parte de um determinado ambiente, né, cristão, nós temos que desenvolver esses valores éticos, né, na nossa vida. Amém? Então, é uns princípios, irmão, que nós não podemos, né, mudar. Nós temos que seguir isso avante para as próximas gerações, ensinando, porque é bom para nós, né? Se tem valor para nós, é igual a Bíblia fala, né? Se há proveito nisso, né? Nisso pensais. Tem um versículo que diz, agora eu não me lembro na Bíblia, certo? Mas diz, nisso pensais, se há valor, se há proveito, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler a introdução. Palavra-chave: ética, conjunto de princípios e valores na quais a sociedade se pauta. O cristão, como sal da terra e luz do mundo, não adere aos valores da sociedade mundana, rebelada contra Deus. Ao contrário, sua vida é orientada pelos altos princípios esposados pelas Escrituras. Enquanto os valores morais do mundo são relativos e imutáveis, os padrões éticos divinos mostram-se infalíveis no combate às trevas morais e espirituais da pós-modernidade. Lâmpada para os meus pés e luz é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Portanto, é imprescindível o crente não apenas afastar-se do pecado dessa sociedade, mas condená-las com veemência é a grande nossa responsabilidade diante de Deus. Então vemos que, né, enquanto os valores morais, nós estamos falando sobre ética cristã, e sabemos que tem a moralidade, as leis vão acontecendo, né? Aqui a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Já foi falado aqui a aula passada, né? Se o sal se tornar insípido, por mais presta a não ser pisado pelo homem. O crente tem que ser temperado. O crente tem que ter sabor. O que é um crente temperado? A palavra que sai da boca dele tem que ser palavra de conforto para alguém, palavra de ânimo, palavra de esperança. Tanto na escola, aonde você estiver no seu trabalho, as pessoas têm que olhar para você e ver isso na sua vida. Uma pessoa temperada. E luz, né? Aqui nós vimos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, ou seja, a palavra do Senhor, ela me dá visão de onde eu piso, lâmpada para os meus pés, e me dá uma direção, um caminho para mim ser seguido. Então, quando eu estou pautado na palavra, eu não ando de qualquer maneira. Quando eu estou pautado na palavra, eu ando, né, sendo luz do mundo. E quando o crente, irmãos, ele anda pautado na palavra, né, é diferente. O andar do cristão é diferente, o trajar do cristão é diferente. Alguém tem que ver a diferença, senão não faz sentido. Que sentido tem nós sair da nossa casa, pastor Théo, né, vir para a igreja cultuar e alguém olhar em nós não vê diferença nenhuma.
olha tanto para o mundo como nós somos iguais. Não, o cristão, ele é diferente, ele tem a luz do Espírito Santo na vida. Aleluia. Então vemos que, alguém abra Efésios capítulo 5, versículo 11. Então, os padrões éticos divinos mostram-os infalíveis no combate, né? Infalível no combate às trevas morais e espirituais após a modernidade. Alguém achou? Pode ler. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Aleluia. O que é obras infrutuosas das trevas? Alguém sabe? Obras infrutuais das trevas são o quê? Bebedeira, honestidade, contenda, inveja. Então, nós não podemos, né? O crente que ele está pautado na palavra do Senhor, ele não tem esses costumes. Romanos capítulo 13, pastor Telmo, versículo 12 e 13. Aleluia. Então, irmãos, nós temos que se afastar do pecado, né? Aleluia. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitámos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aleluia. Então nós temos que afastar-se dessas obras infrutuais das trevas, né? Que são, isso que eu disse, dissoluções, desonestidade, tudo isto. O cristão, irmãos, ele tem que ter o caráter, né? Ética, um caráter que o cristão ele tem que manter diante de Deus e diante dos homens. Porque às vezes eu quero só manter meu caráter diante de Deus, mas eu tenho que ter um caráter também cristão diante dos homens. Porque se eu sou um ministro do Evangelho, sou um pregador do Evangelho, sou um levita, sou um membro da casa do Senhor, e eu não tenho esse caráter na minha vida, não adianta servirmos a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ética cristã é para todas as famílias. Queria pedir alguém para ler para nós primeiro. As leis de muitos países favorecem a imoralidade e a falta de ética na sociedade. Muitas delas são estabelecidas sob a égide de filosofias materialistas, relativistas e pluralistas. A Bíblia, todavia, traz em seu âmago todos os referenciais éticos e morais para que a plena felicidade da família em qualquer civilização. Os que os rejeitarem ficarão perdidos, inseguros, sem rumo e orientação. O resultado disso é a tragédia moral que vem se abatendo, especialmente sobre a família e a sociedade como um todo. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma época chamada de emancipação, na qual os valores éticos já não servem para a comunidade, para a sociedade, porque aquilo que é certo para mim, e o que no meu ponto de vista, talvez não é certo para o pastor Telmo. Entretanto, se o assunto aqui é vida cristã, a Sagrada Escritura, elas são a nossa fonte de pesquisa, né? Se a fonte aqui é vida cristã, a Bíblia Sagrada é a nossa fonte de pesquisa, né? E a nossa vida tem que estar, né? Tem que ser regrada devido à prática da fé cristã. Mas quando nós olhamos aqui para as leis que estão surgindo, né? Igual a irmã acabou de ler,
vemos que a imoralidade, né, a falta de ética na sociedade estão sendo cada vez mais avassaladora. Nós vemos que as coisas vão acontecendo, as leis vão tirando isso da família. Igual hoje nós vamos falar sobre família, ética cristã, né, para todas as famílias. Isso tem sido uma coisa que estão desenvolvendo muito, né? Nós vemos aí as nossas crianças, pelo menos aqui foi passado, as irmãs que mexem com as crianças, foi passado aqui, né, pelo treinamento, que as leis vão sendo feitas, né, pelos deputados, leis que são aí sendo geradas para tirar a privacidade, ou seja, tirar aquilo que nós até hoje, presbítero Neemias, aquilo que nós até hoje pautamos, né, aquilo que nós até hoje aprendemos, isso vai quebrando, né, as que vão acontecendo vão quebrando os princípios que nós aprendemos e querendo obrigar nós a fazer isso, né? Leis que os banheiros, né, unissex, tanto para menina como para menino, é tanta coisa que vai acontecendo, né, para acabar com a moralidade das famílias. Aleluia. Aqui igual a Mateus, né, que nós estamos na nossa leitura 13, versículo 13 e 14, que Deus estabeleceu um padrão ético, né? Nessa leitura aqui nós vemos que Deus estabeleceu esse padrão ético, um confrontamento, né, que os seus seguidores devem ter. E para nós hoje mantermos firme nisso, nós precisamos, né, combater isso contra as leis que vem surgindo. Tem que ter alguém para falar a verdade, tem que ter alguém para combater isso. Senão, daqui uns dias, né, as coisas já vão piorar. Eu sei que vai acontecer, na Bíblia diz que vai vir um escândalo mesmo. Vai vir coisas piores. A nossa vida cristã vai só afunilando a cada dia. Mas nós precisamos estar firme, constante. Aleluia, né? Se nós prestar bem atenção, nós vemos hoje, né, uma invasão de projeto legislativo, né, decisões judiciais. Então nós não podemos, irmãos, ficar calados. Nós temos que lutar contra mesmo. Nem se custa a nossa vida, né? Muitos morrem, a gente vê que muitos missionários morrem. Muitos morrem por quê? Por pregar a verdade, né? Mas nós sabemos que morremos aqui, mas temos a certeza da salvação, porque não negamos o nome do Senhor. Glória a Deus. Igual aqui a irmã leu, égide de filosofias materialistas. O que quer dizer isso? É uma corrente fisiológica que busca explicar a ser uma existência a partir da matéria, desde a antiguidade. A característica disso é o quê? É a busca pela explicação dos fenômenos da realidade a partir da concreta matéria. Ou seja, compreender de modo racional as fontes que geram dinâmicas sociais. Então vejo que essa filosofia, eles tentam explicar, materializar, tirar as coisas espirituais e querendo materializar isso, né? E também tem a relativista, que aqui está na lição, relativista e pluralista. Eu anotei aqui para os irmãos entenderem. Relativista, é uma família de visões fisiológicas que negam as reivindicações dentro de um domínio específico, né? E esse relativismo, ele é moral e alético, né? O moral que abrange a diferença nos julgamentos morais entre a pessoa e a cultura, né? E o epimético, ele sustenta o que não existe, não existe princípios absolutos relativos à crença normativa, ou seja, eles querem fazer diferença uma coisa, fazer abrangente uma coisa sem fundamento. E o alético é a doutrina que não existe verdades absolutas. Então, quando esses fisiológicos, essa lei que sai,
igual a ciência, eles tentam provar coisa, mas eles não têm absolutamente a verdade. É sempre a proximidade. Nunca tem uma conclusão de nada, né? Igual foi estudado aqui na aula passada, até ministrei sobre a filosofia que os homens vêm dizendo que o homem saiu do macaco, de uma lei que explodiu e saiu várias moléculas e tal. Mas quando você vai pesquisar o homem, a palavra homem no grego é o que? É terra. Então a própria Bíblia está dizendo que o homem vem da terra. Não adianta o quê? Eu querer ser melhor que alguém, querer se me comparar com alguém, sendo que para Deus nós somos todos iguais, somos terra. Se nós queremos igualar o quê? Com alguém, nós temos que tentar chegar até o padrão de Deus então, porque aí sim. Mas enquanto isso não chega, vamos buscando aperfeiçoamento. Não para aperfeiçoar, para ser melhor que alguém, mas que o Aneilson de ontem vem ser melhor que o Aneilson de hoje vem ser melhor que o de ontem. É se evoluindo de glória em glória a cada dia, até chegar à estatura de quê? De varão perfeito. Amém? Então vemos que essas leis, que vêm, é tudo para oprimir a igreja, irmãos. Você pode ver que tudo vem para oprimir, para tirar a privacidade de cristão, de falarmos de Deus. Amém? Alguém quer comentar? Aqui, o pastor Telmo, o presbítero José, pode ficar à vontade. Só falando aí das leis, né? A gente sabe que é o inimigo de nossas almas. Ele sempre, desde o princípio, ele vem tentando, né? Ele tenta usar as leis da terra para oprimir a igreja, para oprimir o povo de Deus. Nós vemos que lá quando Moisés nasceu, foi decretada uma lei onde era para matar todas as crianças, todos os bebês. Então nós sabemos que o inimigo sempre ele tentou parar a igreja de alguma forma. Ele usa as leis, e nós como cristãos nós precisamos estar atentos, precisamos estar estudando e meditando na palavra para que nós venhamos ensinar os nossos filhos, porque nós sabemos que os dias atuais passam a maior parte do tempo nas escolas, na faculdade, estudando, e lá nós sabemos que quem está ensinando eles não são pessoas cristãs, não são pessoas que têm princípios cristãos. Então, nós temos essa obrigação de ensinar o filho a se colocar na mente de Deus, quando eles não deixar as falsas, as falsas leis entrar nas suas mentes e corromper a fé, corromper o bom costume, corromper a palavra de Deus que está no coração deles. Glória a Deus. Então, isso que o José falou vai ser pautado mais também à frente. Então, irmãos, nós temos que estar pautado aqui na palavra de Deus, cada dia, para quando vir essas coisas a gente saber combater, porque tudo está aqui. Hoje as pessoas buscam, investigam coisas do que as leis, mas você vê que está tudo aqui na Bíblia. A Bíblia é o livro atual, Então, e a Bíblia, irmão, não é um código para ser interpretado. A Bíblia é para ser praticado. Praticar a Bíblia, Nós precisamos saber que os valores cristãos, o ético cristão, não sofre perda de valor. Não perde valor a palavra, Por causa do tempo. O nosso Deus, ele não muda, a palavra não muda, que eu falei antes. Então a Bíblia nunca perde seu valor. A Bíblia cada dia está sendo, cada vez mais, a gente vai vendo, vai se cumprindo as palavras do Senhor, Que era pecado, continua sendo pecado, igual diz, E nós, se nós se tornamos, irmãos, insípidos, Se nós, que somos o sal da terra, se tornar insípidos, Queremos agradar, a todos. A gente vê isso. Muitos querer para favorecer alguém, foge da palavra, Passa a mão. Mas aqui não, nós temos que falar a verdade. Não querer agradar o homem,
mas pregar a verdade, né? Igual diz, ninguém é obrigado a ser cristão, mas todos nós somos obrigados a respeitar as convicções alheias, os valores alheios da Bíblia Sagrada. Amém? Os irmãos querem comentar? Glória a Deus. A ética para os pais. Alguém pode ler? Deus estabeleceu um padrão ético e moral para toda a família. O marido não é apenas a cabeça da mulher, mas da família. Ele deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher deve se sujeitar ao marido como ela sujeita a Cristo. Contudo, a educação dos filhos é dever de ambos, marido e mulher. E vós, pais, em Efésios 6:1, vejamos alguns princípios éticos para os pais. Letra A: o relacionamento com os filhos. A Bíblia ensina que os pais não devem provocar ira a seus filhos, sim criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. Eles devem ter pelos filhos o mesmo respeito, amor e paciência que o Pai Celestial demonstra para com eles. Muitos pais modernos preocupam-se mais com o desempenho de seus filhos na escola, no trabalho e na igreja, do que com o bom relacionamento que deve com eles. Em função disso, trata-lhes com austeridade e injustiça, razão pela qual alguns se tornam desobedientes e rebeldes. Quanto à disciplina, deve ser aplicada com moderação e sabedoria. Leia. Também entendi, José. Só para nós. Então, vemos, irmãos, um padrão ético, né, para a família, né? Igual nós vemos aqui que o marido não é apenas a cabeça da mulher, mas de toda a família, né? Hoje aqui vai pegar um pouco para os maridos, para as mulheres, o jovem, amém? Os irmãos abrem para mim Efésios capítulo 5, 22, 23, 1 Timóteo capítulo 3, verso 4. Então vemos, irmãos, aqui que a Bíblia diz que o marido, ele deve amar a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Qual foi o amor de Cristo para com a igreja? Ele se entregou, ele morreu. E a Bíblia aqui diz que o marido, ele tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Então, meus irmãos, muitas vezes nós olhamos para os dias atuais, né? Vemos o que está acontecendo. Vendo que, né, o homem, ele está partindo para o outro lado. Ele não está amando a esposa assim, está fugindo da ética, da palavra de Deus. Né? Aqui você pode ver que ele já está saindo fora da Bíblia. Né? Temos que amar, né, a nossa esposa assim, como Cristo amou a igreja. Não abre aí que já pode ler. 22, 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Amém. Então vemos que Cristo é a cabeça da igreja, né? E o marido é a cabeça da mulher. Mas aqui a Bíblia diz que tem que você faz para Deus, né? Cristo é a igreja. Como é que nós sujeitamos a Deus? Da mesma forma, né? A esposa com o marido.
sujeitar. Só que muitos pegam esse sujeitar aqui, irmãos, e aproveita e acham que é diferente. Quer escravizar. Aleluia. Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 4. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Amém. Então vemos aqui. Cristo, cabeça da igreja. O homem da família. E olha como é que a Bíblia diz. Lê de novo aí. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Que governe bem a sua casa. Aqui. Que, às vezes, irmãos, eu aqui na igreja, né? Eu já vi coisas acontecendo assim na igreja. A pessoa, o que está pregando, um profeta, em muitos casos acontecer que às vezes na igreja a pessoa é um exemplo para a igreja fantástico. Prega muito bem, respeita, você olha assim, é uma maravilha. Mas às vezes em casa, meu irmão, às vezes em casa bate na mulher, espanca os filhos. E não é isso aqui que a Bíblia está dizendo para nós. Na igreja é usado pelo Espírito Santo. Na igreja é usado pelo Espírito Santo, talvez nem usado. Não, é que nem Sansão. Sansão, ele tinha força por causa do Espírito Santo que entrava nele, mata tudo, mas em qualquer momento ele estava lá no colo da Dalila, o Espírito Santo não estava lá não. Pois Aqui dentro a pessoa é uma coisa, entendeu? O Espírito Santo usa por misericórdia de outras pessoas. Isso. Mas lá fora, sai da porta, o vaso não está cheio, não está permanecendo cheio tanto aqui dentro quanto lá fora, ele está. Então, ele tem que ser o exemplo, irmãos, primeiro em casa. E eu já vi acontecer caso de a esposa não aprovar o marido no seu ministério. E a pessoa não ser levada ao cargo. Por quê? Porque dentro de casa, ninguém vê essa conduta dentro de casa, essa ética, né? Dentro de casa é uma coisa, na igreja é outra. Então, nós temos que ser, né, temperados. Em casa, no trabalho, na igreja, né? Temos que ser luz em todo lugar. Aleluia. Amém? Contudo, a educação dos filhos é dever ambos, marido e mulher, e vós, pais. Né? Efésios 6:1, né? Está falando sobre ele. Contudo, a educação dos filhos é dever de ambos, do marido e da mulher. E nós vemos aqui que muitas vezes a pessoa acha que o pastor tem que educar o seu filho, ou pregar para o seu filho, ensinar a palavra para o seu filho. E isso aqui, irmãos, é dever do pai. Ensinar o seu filho é dever do pai. Eu lembro que hoje não, mas antigamente, na minha época, quando eu era do tamanho do bicho Davi, ou mais pequeno, os diáconos podiam, né? Quantas vezes eu vi o diácono, uma vez a pessoa mascando chiclete na igreja, o diácono chegava e botava a mão na boca e tinha que cuspir o chiclete fora. Hoje, talvez, se você fazer isso com o filho de alguém, irmãos, você está caçando um problema. Então, isso é coisa que nós aprendemos assim. E você olhava e os filhos mesmo, eu mesmo cansei de sentar na igreja. Meu pai falava, se você beber água na hora do culto, chega em casa nós conversa. Eu bebia água antes de entrar para a igreja, e chegava na igreja e ficava quietinho. Ainda tinha que notar os hinos da harpa, a leitura bíblica e a palavra que o pastor pregou. Porque se chegasse em casa e não soubesse falar, porque tinha que... E assim, e é coisas que é ensinado certos. E hoje eu agradeço a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Talvez naquela época eu achava que meu pai estava sendo muito chato, muito, né?
Mas hoje eu louvo a Deus por isso. E eu tento também passar isso para minha filha, né? Nós estamos lendo a leitura, que estava passando a leitura de um dia postado no grupo. E eu falo aqui sem medo de errar, minha filha mesmo pega um telefone, se deixar fica até tarde da noite no telefone. Mas quando a gente vai ler 3 capítulos da Bíblia, dá sono até dormir. É desse jeito. Antigamente dentro das igrejas se ensinava o princípio da obediência até para qualquer outro tipo de pessoa. Porque minha mãe já chegava e falava assim, com as tias que cuidavam das crianças, falava, pode puxar a orelha. A momento que eu conversava ali, já vinha uma na minha orelha de lá, fica quieto. E não era minha mãe não. Aí, às vezes eu discutia, não é minha mãe não. Mas sua mãe me deu uma ordem para poder puxar a orelha. Mas antigamente pegava como se fosse mãe, entendeu? Hoje em dia essas tias mais rigorosas vão puxar a orelha, o filho fala para a mãe daqui a pouco tá querendo bater. Então, irmãos, são valores, né? Nós estamos falando sobre ética. São valores, Portel, que tinham que ser trazidos até hoje. Eu não sou tão velho assim. Hoje estou com 34 anos. Hoje eu pedi para a Giane tirar um susto da minha cabeça, estava meio branco, quando ela que eram 2 cabelos brancos na minha cabeça. Eu misericórdia. E agora tem mais uma filha. Mas assim, são coisas de 30 anos, né? Que já a gente vê que mudou. Muitas coisas vão mudando. Mas por quê? Deus deixou de ser o mesmo? A palavra deixou de ser a mesma? Não. Então, a partir do momento que vão mudando as leis, a sociedade, então vai mudando também a moralidade. E a gente traz isso para dentro da igreja. Dentro da igreja, às vezes a gente vê no culto, jogando. Isso na nossa época, irmão, também não existia o telefone nessa época, né? Mas assim, era bem rígido. Então você prestava atenção mesmo. Meu pai mesmo só olhava para a gente já sabia o que ele queria falar. Então é um respeito que tinha. Hoje você manda o filho fazer uma coisa, manda 2, 3, e às vezes tem que pegar a cinta para corrigir. Então, são coisas que tem que ser ensinado dentro de casa. O exemplo começa dentro de casa. Amém? O José leu aqui o relacionamento com os filhos. Né? A Bíblia ensina que os pais não devem provocar ira aos seus filhos, mas sim criá-los na doutrina, administração no Senhor. Né? Então vemos que os pais também não podem provocar iras ao filho. Né? Mas corrigir certo. Da maneira certa. Porque hoje, esse dia eu estava até falando com a Giane, que às vezes você corrige de uma forma, corrige, você vê que não muda, você tem que mudar o jeito de corrigir. Porque talvez aquele jeito não é certo. Né? Às vezes você só querer pegar uma vara e bater, como a Bíblia diz, é o certo. Né? Isso não pode ser mudado. Tanto que eu fazia isso de vez em quando. Mas aí eu vejo que não estava adiantando. O que eu faço? Puno uma coisa, com castigo. O que ela mais gosta? Eu vou lá e puno. E tem dado certo. Então você tem que conhecer o seu filho. Você tem que conhecer o seu filho. Né? Esses dias mesmo, a Carol me pediu um telefone. Deu um telefone a ela. Né? Mas aí, quando eu fui ver onde eu acordei de manhã, ela falando e um xingando, quando eu olhei, uns 3, 4, 5, um jogo no telefone. Eu falei, olha, eu vou tomar um telefone, dia que você aprender a usar, eu te devolvo. Por quê? Porque eu sei que isso prejudica ela futuramente. Então a gente tem que conhecer os nossos filhos, corrigir da maneira certa. Eu estou citando ela, irmão, porque eu estou dando um exemplo, eu estou falando de mim. Né? Eu não posso chegar aqui e falar de ninguém, eu estou falando da minha própria vida. Então, a gente vê que as coisas estão mudando, estão sendo totalmente o contrário. As coisas vão evoluindo, mas você tem que saber controlar. Eles devem ter pelos filhos o mesmo respeito
amor e paciência com o Pai Celestial demonstra para com eles. Muitos pais, olha só, muitos pais modernos procuram ser mais com o desempenho dos seus filhos nas escolas, no trabalho e na igreja, do que com o bom relacionamento que deve ter com eles, né? Talvez você só obriga seu filho para a igreja, para a escola, mas aquele amor de pai, aquele diálogo de pai e filho, muitas vezes não tem. E isso tem prejudicado hoje muitas famílias, né? Então, nós temos que dialogar com nossos filhos, conversar, né? Ter um momento de brincar. Como a gente só corrige, a gente também tem que brincar, conversar, né? Em função disso, trata-lhes com austeridade e injustiça, razão pela qual alguns se tornam desobedientes e rebeldes. Quando a disciplina deve ser aplicada com moderação e sabedoria. Provérbios 9:18. Alguém pode ler para nós? Provérbios 9:18 também. 19:18, não? 19:18. 1 Timóteo 3:4. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Viu? Tem que instruir o seu filho. Instruir o seu filho, né? Igual a Bíblia diz, ensino novo, né? Eu posso ensinar o caminho para alguém daqui de Lisboa, mas para me ensinar no caminho me obriga a estar junto, né? Então é diferente. Para me ensinar no caminho, eu tenho que estar junto. E o meu filho, né? Ele tem que pegar o exemplo meu. Eu não posso mandar minha filha orar, pastor Thelma, sendo que ela não me vê orando. Eu não posso mandar ela ler a Bíblia, sendo que ela não vê. Então, eu sou o exemplo dentro de casa, né? Como cabeça, eu sou o exemplo. Amém? 1 Timóteo 3:4. 1 Timóteo 3:4 diz assim: de que governe bem que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito. E eu vou ler o 5 porque também é interessante. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A palavra de Deus, irmãos, ela não corta a volta, ela corrige, né? O que é certo, o que é errado é errado e pronto. Então, se eu não governo minha própria casa, as coisas, se vai ir ruim em casa, as coisas também vão relaxar, né? Porque não adianta eu estar bom só aqui na igreja e na minha casa está um furacão, né? Então, o exemplo é dentro de casa. Amém? Amém. Alguém quer comentar? Não fez nada? Os meninos estão só eles podiam comentar. Comenta aí. Hoje aqui é para todo lado, viu? É para todo lado hoje. Eles estão só virando. Escuta, mãe, escuta. Mas na hora de puxar a orelha, se eu não puxar, quem é que vai puxar? Porque eu tenho as duas funções. Eu sou mãe e pai. Eu deixo uma adulta e dois adolescentes tomar de conta de mim, eu vou fazer o que depois? Depois que tomar a porra da mão, não dá conta mais de não. Aqui já vamos entrar no lado da obediência. Comigo ainda é do tempo antigo. Eles pedem para mim me atualizar, só que quem me ensinou não é atualizado. Aí eu liguei, falei, olha, o senhor tem que atualizar para me atualizar e eu atualizar eles. Porque eu aprendi foi de lá. Eu acho que é melhor priorizar o de lá. Eu acho que a educação do passado é mais... Não, Barão. Não, a educação... Ó, vou te falar uma coisa, tá? Se não fosse as boas surras que os meus pais me deram, hoje eu não estaria dentro da casa do Senhor. Mas eu tenho que ser esses pais atualizados. Eu estou dizendo que
B. O cuidado e a educação espiritual dos filhos. A responsabilidade dos pais sobre os filhos também envolve o crescimento espiritual deles. Que a doutrina criar aqui se refere tanto ao desenvolvimento do caráter de admoestar do Senhor. Quanto ao ensino no caminho da justiça, os filhos, quando é bem instruído, jamais esquece da palavra de Deus. É a educação dos pais que protege e previne contra as drogas, prostituição, imoralidade e todo tipo de males. Então, né, nós temos, irmãos, que dar uma vida espiritual aos nossos filhos. Né? Esse dia mesmo atrás, eu falei para a Giane, a Carol está crescendo de um jeito que a gente não estava vendo ela desenvolvendo na igreja. E nós temos que ter essa preocupação como pais. Porque eu cresci, desde os meus 7, 8 anos, eu louvava, eu cantava, né? Eu participava dos conjuntos, me dava a palavra. Então eu era envolvido na igreja. E a gente envolveu nossos filhos na igreja, né? E cuidar da espiritualidade dele, né? Ler a Bíblia, orar com ele. Isso é dever dos pais, nós fazer. Para que quando, né, eles crescerem, eu cresci, era trabalho, escola e igreja. Trabalho, escola e igreja. E nessa época, meu pai mesmo não tinha televisão, a gente não tinha televisão, a gente era desatualizado, porque a gente não sabia de nada que acontecia, mas também, hoje eu louvo a Deus por meu pai ter criado nós assim. Porque os parentelos nossos, primos, se você for olhar, tudo perdido, maioria perdido, nas drogas. E hoje alguém olha para minha mãe e fala para minha mãe, como é que os seus filhos são todos na igreja? Ela falou assim, porque eu sempre mantive firme, no pé, segurava a rédea bem curta, né? E hoje eu louvo a Deus por isso, né? Hoje eu louvo, então, quando a gente faz isso de pequeno, se depois de grande, igual a Bíblia diz, né? Se ele querer, né, e comer bola dos porcos, já é problema dele, mas ele sabe o que aprendeu, ele sabe o que é certo e o que é errado, né? Essa culpa, o pai e a mãe não vai levar nas costas, porque ele ensinou o filho, ele instruiu o filho na palavra, né, no caminho. Então essa educação, né, ela previne, ela vai prevenir o seu filho. Se você vai estar prevenindo o seu filho, né, amanhã possa acontecer coisa. Amém? A ética para os filhos. Alguém lê para nós? A obediência dos filhos aos pais deve refletir a mesma submissão manifestada no relacionamento com o Senhor Jesus. Sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Assim como obedecem a Deus, devem também obedecer aos pais, pois isto é justo, é agradável ao Senhor. Os filhos devem honrar os pais, porque é o mandamento do Senhor, e obedecendo aos pais, que eles serão ricamente abençoados por Deus, para que te vá bem. Dentre estas prósperas bênçãos está a longevidade, e vivas muito tempo sobre a terra. Aleluia. Então vemos, irmãos, a obediência Gera bênção. Isso, obediência gera bênção. Ou seja, se você quiser, a Bíblia diz, né? Se você quiser que os seus dias sejam prolongados, é mandamento. Se você quiser que os seus dias sejam prolongados na face da terra, obedeça ao pai e à mãe. Honra seu pai e sua mãe. Mandamento com promessa. Com promessa. Então, né? A obediência deve refletir a mesma submissão manifestada no relacionamento sua com Deus, no Senhor.
Seja obediente aos vossos pais no Senhor, né? Assim como obedece a Deus, deve também obedecer aos pais. Então, Colossenses 3:20. Alguém é para nós? Então, irmãos, nós temos que, às vezes eu via coisa que era errada. Às vezes meu pai falava, mas por submissão, por obedecer, às vezes eu ficava quieto. Depois ele via, às vezes pedia perdão, né? Mas você tem que ser obediente. Se eu quiser que os dias sejam prolongados, porque a palavra, eu sempre costumo dizer, uma vez minha mãe falou uma coisa comigo, uma vez eu respondi ela, e ela falou assim, vocês vê o diabo. Ela lançou essa palavra, para você nunca mais falar isso. Eu não vi, mas eu vi só a manifestação dele. E na hora eu me lembrei do que a minha mãe disse. Eu não vi ele pessoalmente, mas eu lembrei na hora que ela disse, nunca mais eu fiz aquilo. Por quê, irmãos? Porque nós temos que obedecer a Deus, obedecer aos pais, né? Vós, filhos, obedeceis ao Pai. Se você quiser andar bem sobre a terra, que os seus negócios vão bem, né? Seja obediente. E se quando você é obediente ao Pai, você é obediente ao líder, você é obediente ao pastor, porque, igual eu disse, isso começa de casa. Ética, moral. Você vai bem na tua escola, você vai bem em tudo quando você é obediente. As bênçãos de Deus te acompanham, né, Pedro José? Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei tudo a vossos pais, Porque isto é agradável ao Senhor. Aleluia. Isso é agradável a Deus. Então, irmãos, dentre essas próspera bênção está a longevidade. E vivas muito tempo sobre a terra. Aleluia. Amém? Alguém quer comentar? Já que o Nilton também quer. Aleluia. Então, irmãos, vamos então ter cristão, né, diante de Deus, diante dos vossos pais, a Bíblia diz, diante das pessoas, que as pessoas possam ter Deus em nossa vida. É tão bom você falar com uma pessoa, né, obediente, a pessoa é diferente, você conversa totalmente diferente. Aleluia. Para que nós possamos viver isso, né, temos que colocar a palavra no nosso coração, que cada dia, tudo, irmão, está na Bíblia. O que você quiser pesquisar, então, eu louvo a Deus por essa oportunidade, os irmãos, eu aprendi aqui com os irmãos, né, eu aprendi aqui lendo a Bíblia, Deus falando comigo. Porque a Bíblia ela se renova a cada dia. Nós lemos hoje, amanhã, deixar